se Hiroki fosse Kamen Rider Uja episódio 3. O reencontro com seu primo mais velho. Depois do acontecimentos do anterior, Hiroki estava sentado na cama sem roupa com 3 garotas deitado em cima dele que estava confortável. O nosso loiro olhou para as 3 que estavam dormindo. Hiroki, elas são bonitas quando estão dormindo, mas tá na hora elas acordam. Diz o Hiroki com um sorriso no rosto e quando coloca as roupas. Hiroki, muito bem, vocês 3 hora de acordar, diz o loiro mexendo as mãos nelas. As 3 acordou do sono da beleza. Naoji, bom dia meu amor. Diz ela com sorriso doce. Naomi, bom dia meu docinho de coco. Diz com sorriso de amores. Natsumi, bom dia meu anjinho. Diz com sorriso pervertida para Hiroki. Hiroki corou muito do comentário da Natsumi, fazendo que as 3 rirem muito da fofura dele. As ambas se levantaram da cama e tomaram um banho. Hiroki foi na cozinha e tomou café da manhã com sanduíche com presunto e um suco de laranja. E ele se senta na cadeira e comia seu sanduíche, mas ele vê a Naomi descendo as escadas e ela vai para a cozinha e senta no seu colo que deixa Hiroki um pouso surpreso. Você gosta mesmo senta no meu colo ao invés de senta na cadeira? Dizia o Hiroki que estava com a cara cômica vendo sua namorada agindo como uma criança de 6 anos. Naomi olha para Hiroki com um sorriso e quando colocava as mãos no pescoço dele e quando sorri para ele. Não é minha culpa se você é muito fofo, afinal, você pertence-nos, você não pode julgar. Diz com sorriso irônico para Hiroki e quando abraçava o loiro enterrando ele nos seus grandes seios. Natsumi e Naoji desce as escadas e elas vê a cena de Hiroki enterradinho nos seios da Naomi. Isso fez elas ter ciúmes da Naomi que chegou primeiro do que elas. Naomi olha para Naoji e Natsumi deu sorriso travesso e deu beijo na boca de Hiroki na frente delas. Isso fez que as duas ficarem com ciúmes absurdo. Hiroki corou muito que não esperava desse beijo ousado da Naomi e isso deu uma briga em Sandojin. Natsumi pegando Hiroki e enfiando a cara dele nos seus grandes seios enormes e quando abraçava o loiro forte, Naoji não ficou parado e pega o Hiroki nas mãos da Natsumi e beija na boca dele com vontade e quando descia a língua e quando bagunçava a boca do nosso prota, Naomi não ficou barato e já pega o Hiroki e beija na boca só que muito vontade. Hiroki, pensamentos. Meu Deus, as 3 lutando por causa de mim. Isso não vai acabar bem pra mim. Ele estava perdido nos pensamentos e quando ele recebia os beijos das suas novas namoradas. Depois dessa disputa o nosso prota estava andando pelas ruas com cara de cansaço depois da recebe mais de 120 beijos que estava todo marcado todo o seu corpo cheio de mordidas e marcas de beijos em todo lado. Meu Deus, essas loucas não cansam de ficar me usando como brinquedo de sexo, diz Hiroki meio irritado, mas ele não pode negar já que ele gostou. Quando ele chega em casa, ele recebeu um abraço da besta e dizendo irmãozinho, Hiroki deu sorriso e caracia a besta que ficou toda derretida dos carinhos do Hiroki brincou com a besta. De noite. Hiroki estava vendo um filme do Kamen Rider Ryuki episódio final com a besta. Os dois estavam gostando do filme, mas no meio do filme, a besta olha para Hiroki e puxa ele para seus braços o abraçando, e dizendo: Besta, Shaketrix, me beija, diz a besta fêmea com sorriso malicioso no rosto. Hiroki deu um sorriso e beija a besta bem fundo e quando cariciava ela, Hiroki acaricia ela mas no meio do beijo a cada noite de mel dos dois, besta ficou em cima de Hiroki e quando beijava nos lábios na boca, ela continuou e quando abraçava forte. Besta, Shaketrix, você me deixou feliz, senti seu beijo é o que mais gosto eu não quero parar te beija, seu beijo é doce e gostoso e não consigo me controlar. Ela continua a beijar desesperada para ficar mais tempo do beijo. O resto vocês já sabem rarararararar. Depois da lua de mel os dois estavam dormindo juntos que eram 3 horas da manhã. Mas Hiroki acordou ou escuta um barulho lá de fora, ele se levantou e foi ver que estava vendo. E... Mas já chega! Puta vida! Hiroki tomou um susto bonito que quase peidou de medo ao ver um garoto de cabelos morenos com um rabo de cavalo como olhos negros com a pupila vermelho. Hiroki se levantou e veio quem era. Hiroki. Issei.
Hiroki sem hesitar ele pulou da janela e abraçou ele com muita força, não queria soltar ele nunca. E ficou muito tempo abraçado Issei, não querendo soltar que tava confortável, e quando tava derretido. Hiroki, Issei você demorou muito para chegar, nem passou de 2 anos. Diz Hiroki mostrando o bico para ele um pouco irritado, Issei deu uma risada de brincalhão. Desculpe priminho, eu tinha problemas no Brasil, então não tinha como vir para cá meu priminho Kazula. Diz Issei com sorriso e quando acaricia Hiroki pelos cabelos, deixando o Hiroki vulnerável dos carinhos que Issei tá dando. Os dois entram na casa e ficam conversando um pouco até que o ambiente ficou sério. Issei, então como tá aí com sua namorada? Diz bem sério. Hiroki deu suspiro e contou tudo para Issei e da traição da família que ele confiava. Issei escutava cada palavra e isso fez que Issei crescer um ódio por dentro por causa daquela família tóxica. Ele já tinha visto muitas crianças sofrem, mas nunca existira que uma mãe e a irmã, a amiga e a namorada, trocaria por causa do homer de carvão por luxúria por seu próprio filho, mas ao mesmo tempo ele tava feliz que Hiroki saiu daquele família tóxica. Issei, você terminou com a Nao aquela prostituta do caralho. Diz Issei bem sério para Hiroki esperando uma resposta dele. Hiroki deu suspiro bem calmo e diz. Sim, eu terminei com ela e cortei os laços de amizade da Yumi e minha antiga família Itanve. Ele ficou nervoso mas continuou. Também abandonei minha linhagem da minha família Imori, agora sou Hiroki Takeshi, meu antigo sobrenome da minha família já está morto. Diz Hiroki com olhar frio, mostrando que não se importava aqueles traidores que confiava. Issei vendo que seu primo mudou e cresceu como ser frio sem sentimentos, ele deu uma risada diabólica e falou, tenho orgulho de você Hiroki, abandonou seu sobrenome e também cortou os laços das pessoas que você confiava. Mas mesmo cortados os laços e seguido em frente, você também encontrou uma garota que entende seu amor verdadeiro. Respondeu sinceridade. Hiroki sorriu e diz bem feliz. Sim, é o nome dela é Naomi, Naoji Natsumi. Diz com sorriso no rosto e continuou. Elas são as únicas que ficou comigo quando tava sozinho. Issei deu um pequeno sorriso e falou. Se eu não me engano, as 3 são a família da sua ex-namorada certo? Hiroki balançou a cabeça confirmando da resposta do Issei. O moreno deu um pequeno sorriso e carícia a cabeça dele e falou. Você escolheu bem, primo acho que seu pai tá orgulhoso quando você cresceu tanto. Diz com sorriso no rosto vendo que seu primo mais novo tava com a cara do pai dele o Ikari que era amigo do pai de Izzy e o Akira. Hiroki deu pequeno sorriso e quando uma ligra cai no olho e fez perceber que não tava sozinho nessa vida, Hiroki chorou muito e quando abraçava o Issei não querendo soltar ele de jeito nenhum. Issei acaricia Hiroki pelos cabelos e quando acalmava ele. Não chore Hiroki, sempre voltar aqui como você é. Diz com sorriso gentil. Hiroki se acalmou mas acabou dormindo nos braços de Issei, o que deixa Issei surpreso mas sorriu no final e deixou ele dormir e quando abraçava de volta e dormiu com ele. Terça-feira, 5 horas da manhã. Hiroki abre os olhos mas vê Issei dormindo do lado dele o que deixa Hiroki com um pequeno sorrir e quando aproveitava que estava colado perto do seu primo mais velho voltou a dormir mas a felicidade dura pouco. Issei acordou e viu Hiroki dormindo no seu peito e deu sorriso. Issei, em sua mente. Ele fofo quando dormi no meu peito, mas uma pena que tenho que acordar ele para ir para a escola. Diz com sorriso bobo e toca a mão no braço dele e mexe o corpo dele. Acorda primo hoje tem aula. Diz Issei com a voz calmo. Hiroki abriu os olhos sonolento e quando bochechava de sono. Hiroki, bom dia Issei. Diz Hiroki resfriando os olhos de sono. Issei, bom dia Hiroki, vem eu fiz um café da manhã. Diz Issei indo na cozinha. Hiroki se levantou e foi no banheiro e tomou banho e fazendo necessidades, escovou os dentes e vestiu a roupa do Takeshi Asakura e foi na cozinha e viu que tinha coisa boa. Hiroki sentou na cadeira e comeu o que tava na mesa, Issei senta também e come. A besta do Shaketri estava dormindo ainda com sono da beleza mas Hiroki acorda ela. A única coisa que Hiroki ganhou foi um abraço apertado da besta e quando dizia irmãozinho 3 vezes, Issei deu uma risada vendo a cena do abraço. Na escola.
Hiroki chegou na escola como sempre, mas ele recebe um abração da Naomi que estava atrás dele. Eu suspiro e deixo, e quando ele sentiu os seios dela que estava encostando nas costas dele, fazendo Hiroki corar muito, Naomi deu uma risada maliciosa e coloca a mão debaixo da calça que estava o pênis dele. Hiroki, não começa, diz corando, e quando pulava para trás de tanto corado que ele tá. Naomi deu uma risadinha e depois ela chega perto de Hiroki e beijo na boca dele. Hiroki fica vermelho, mas devolveu o beijo e depois separa, deixando uma linha de saliva das nossas bocas. Naomi despede do seu Hiroki e foi para a aula. Hiroki deu suspiro e foi andando mais na frente. Tava os mesmos valentons, só que trouxe mais de 1234.000 valentos, e também tava o Kokujin no meio que tava recuperado. Hiroki deu suspiro vendo eles nunca aprende, mas sei chegar na hora. Hiroki, primo, o que tá fazendo aqui? Diz meio surpreso. E sei, é simples, eu quero espancar os vagabundosa. Diz com sorriso diabólico. Hiroki deu o mesmo sorriso diabólico, os dois olharam para os figurantes e Kokujin. Hiroki se diz ao mesmo tempo. Você vai apanhar seus... Um lápis mágico que eu vou desenhar vários machos igual Larry pra eu abaixar e babar. Os dois foram para cima com tudo, e Sei pega o figurante e deu um chute na cara dele, e quando dava soco na barriga dele, Hiroki desvia dos ataques dos 10 figurantes de olhos fechados, e quando segurava o ataque com a mão para frente. Fracos. Hiroki deu chute na cara do figurante, derrubando no chão, e quando deu soco na barriga no figurante, jogando para trás, que causou um impacto que acertou todos os figurantes que foram para longe, e se viu e zoeazobiou vendo a cena. E sei, o louco, esse é meu orgulho. Diz sorrindo, e quando desvia do ataque de alguém que era Kokujin, que estava tentando acertar o Issei de várias formas, mas Issei desvia de todos os ataques dele, e Issei segura o soco do Kokujin como se não fosse nada. Issei, é só isso. Que pena, você é fraco. Diz quebrando o punho do Kokujin, e quando escutamos o grito de dor do homem de carvão que tentava se soltar. O que foi? Kokujin tá tendo dificuldade de se soltar. Diz Moreno apertando mais o punho do alienígena modificado. Kokujin grita mais ainda, e quando fica desesperado para se soltar, e quando esse deu um sorriso diabólico e macabro, e quando dava uma risada diabólico, e quando apertava mais o punho do Kokujin, quase quebrando o punho. Kokujin, me larga, seu merda. Diz irritado, mas essa foi a última vez que Kokujin vai sentir a pior dor da vida dele. E Sei, sem um pingo de remoso, ele quebra o punho de Kokujin com tudo, e o ambiente ficou bem macabro, ossos quebrados do punho do Kokujin, que tava gritando muito, e quando segurava o punho, mas Sei não esperou e espancar o Kokujin de forma... E quando Hiroki estava desviando dos ataques dos figurantes, onde percebe que um deles estava segurando uma faca na mão. Hiroki, macacos imundos, ele pega os 2 figurantes e joga os 2 no figurante que estava segurando a faca na mão, que se jogou com os figurantes. Já foram 1000, agora só falta 234 valentões. Diz Hiroki olhando para o resto dos figurantes com um sorriso macabro no rosto dele. Com Issei, ele terminou de espancar o Kokujin, que estava com o rosto quebrado, todo o corpo destruído, e quando o Kokujin estava gemindo de dor, não conseguindo se levantar, Issei pega a cabeça dele e olha para ele com olhos vazios. Vou te dar um aviso: se você incomoda o meu primo Hiroki, ou melhor, se aparece na minha frente, eu vou arrancar seus olhos, pernas, braços, ossos e todo o seu corpo, que vou dar para meu cachorro, entendeu? Diz com olhos vazios e com a voz distorcida. Kokujin se cagou de medo, e quando mijava nas calças de tanto medo que ele sentiu na sua vida, Issei joga o corpo do Kokujin no lixo e se virou e senta debaixo da árvore, esperando o Hiroki terminar a brigar. Hiroki estava socando o resto dos figurantes, e quando pegava as 2 pernas deles e jogava para longe, e quando desvia de uma faca que irá acertar nas costas dele, Hiroki pegou a paga que estava na mão no figurante e enfinou no cu dele, fazendo voo, e o figurante deu um gemido de dor de gay e caiu no chão. Esse foi o último. Que saco, esses valetões nunca aprende.
Diz Hiroki com decepção do rosto, e quando suspirava, ele vai no seu primo e sentou no colo dele, ficando lá mesmo. Issei suspirou e acaricia ele pelos cabelos dele, fazendo que Hiroki derreter em seus carinhos gentis, e quando encostava a cabeça no peito. Hiroki, é tão gostoso, fica grudado com meu primo mais velho que eu não quero sair de jeito nenhum. Diz o loiro com sorriso mimado que só que fica com seu primo. Issei riu um pouco quando acariciava mais. Dentro da escola, Hiroki estava sentado na sua cadeira olhando para a janela, e quando não fica prestando atenção na aula, mas o professor falou: alunos, nós temos um novo aluno que veio do Brasil para estudar conosco, pode entrar. O aluno entra, mas Hiroki se surpreendeu ao ver quem era seu colega. Issei: oi pessoal, meu nome é Issei Kido, vim do Brasil, espero que podemos ser amigos. Diz bem calmo, e quando ajeitava o cabelo, mostrando seu estilo de charme, o que fez todas as garotas ficaram apaixonadas, menos a Naomi. Professor, se alguém quiser pode perguntar. A garota de fundo levantou e falou: qual sua idade? Diz a garota curiosa. Issei suspirou e fala de um jeito bem calmo: tenho 15 anos de idade, diz o castanho ajeitando o cabelo dele, e quando tava calmo, a garota pervertida falou: qual o tamanho da sua giromba? Essa pergunta fez que todos na sala ficaram surpresos da pergunta dela. Issei: olha, eu não queria falar, mas o tamanho da minha giromba é 9.999 centímetros. Essa pergunta fez que todos os garotos e professores ficarem com inveja, que a giromba do Issei era maior do que todos, menos Hiroki, porque ele já sabia do tamanho desse dinossauro. Issei sempre do lado de Hiroki. As aulas estavam indo bem, que eram bem chatas, e se tirava notas boas de primeira, e quando ficava no modo baiano, e depois de alguns segundos, o sino toca e todos foram para intervalo. Issei estava sentado na rocha, e quando estava mexendo no celular, mas vira ao ar à frente e viu Hiroki e Naomi juntos. Issei sorriu vendo seu primo mais novo sendo feliz, mas a felicidade dura pouco. Issei estou um som bem forte e nisso ficou sério. Issei: parece que o monstro do espelho apareceu, se levantou da rocha e seguiu o som. Hiroki escutou o mesmo som e avisou para Naomi que vai fazer umas coisas, e ele já volta e saiu correndo. E quando seguia o som forte, Issei chega no banheiro e ver que não tinha ninguém, ele pega no bolso e apontou para frente para o espelho. Um driver aparece na cintura dele, e quando desce o braço e dando um suspiro e fala bem sério: Issei. Henshin! Quando ele falou isso, uns espelhos Auroras funde com o Issei e se transforma em um Kamen Rider Ryuga, e ele entra no espelho para a dimensão dos monstros. Hiroki chega no banheiro e ele pega o V-Block, e quando põe para frente do espelho, e quando um driver aparece na cintura dele, mas ele não percebeu que estava vendo isso. Era Kanako, que chegou no banheiro e viu seu irmão, mas ela se esconde e fica vendo. Hiroki suspirou e mexe a cabeça e fala com tom sério: enche. Ele se transformou em Kamen Rider Uja. Entra no espelho Aurora. Kanako ficou de olhos arregalados que ela acabou de ver, e isso vez que ela se lembra do seu passado. Kanako, começou tudo de novo. Por que, Hiroki? Porque você escolheu o mesmo destino do nosso pai. Ela estava com olhos fechados, e quando ela ficava de joelhos, e quando ela chorava muito, vendo que agora que Hiroki não era o mesmo de antes, o jeito dele de ser frio era a mesma coisa do falecido pai, o Ikari. Na dimensão Aurora, Ryuga chegou na dimensão Aurora e andou pela escola vazia, e quando escutava os sons das criaturas as outras, ele deu um suspiro calmo e volta a andar, e quando olhava para os lados, Ouja chegou também na dimensão Aurora e estava no banheiro das meninas. Ouja suspirou e saiu do banheiro e andou pelos corredores da escola, e quando ficava com a grade aberta e vasculhada pelas salas e outros
Os sons estavam perto, e quando os dois Riders estavam chegando perto de uma porta, Ouja abriu a porta e viu uma cena que fez ele fechar os punhos. Ryuga abria a porta também, e ele também viu, só que a reação dele era bem calmo, que parece que estava acostumando. Eles viram uma criatura que estava fazendo sexo com uma garota de 15 anos. Ouja sem perder tempo foi para cima da criatura, dando um soco forte na cabeça dele, fazendo que a criatura cuspisse sangue na boca. E quando é jogado para trás, Ouja pega a garota que estava com aquela cara, que estava quase sendo uma vadia. Ouja levou correndo para tirar ela de lá, e quando a criatura estava no chão consciente, Ryuga estava parado vendo a criatura que tinha garras nos braços, que estava segurando uma mulher de 20 anos pedindo socorro. Ryuga andou lentamente na direção da criatura. A criatura rapidamente levanta o bração com as garras e coloca no pescoço da mulher como uma ameaça de se der um passo ela morrer, mas Ryuga não ligou para essas ameaças e deu outro passo bem calmo, mas a aura de Ryuga era tão grande que nenhum ser humano aguentava essa aura assassina. E quando a criatura ficou se cagando de medo quando segurava a mulher que estava presta a matar, Ryuga rapidamente aparece na frente da criatura, segurando o pescoço dele, e quando levantava para cima, soltando aquela mulher que estava sendo segurado pela criatura. Ryuga olhou para a criatura por 2 segundos, até que o corpo da criatura começa a ser queimado pelas chamas, que eram escuras que combateram a morte. A mulher estava vendo tudo isso, só que em vez de ficar desesperada, ela ficou corada e um tesão enorme enche por ela. A criatura morreu queimado e jogou o corpo da criatura para lado, que encrava na parede. Ryuga olha para a mulher e seguida ele pega ela pelos braços e andou pelos corredores. A mulher estava muito corada e quando segura o Ryuga no pescoço dele para ficar grudado. Ouja chega no banheiro e seguida ele pulou no espelho Aurora e chegou no mundo real. Mas ele vê Kanako de joelhos, ele ficou parado olhando para ela com raiva por dentro, mas ele não tinha a escola. A voz de Hiroki mudou para Takeshi Asakura. Ei pirralha. Kanako olhou para cima e ela vê Ouja na sua frente e ela ira fala, mas Ouja joga o corpo da garota nos braços da Kanako. Ouja, leve ela para o hospital, ela tem ferimentos graves. Diz com tom sério e se virou e entrou no espelho Aurora para a dimensão dos monstros. E quando isso, Ryuga estava segurando a mulher firmemente e quando cortava as criaturas pela frente e quando uma das criaturas aparece atrás de Ryuga e dispara um ataque de espinhos afiados, mas Ryuga não real. Ryuga, já tá vindo. Um ataque de plasmas acerta os espinhos da criatura. A pessoa fez isso foi o Venosnacker e a pessoa do lado da cobra é Ouja. Ryuga deu sorriso debaixo do capacete e quando a voz dele muda para Dark Shinji Kido. Ryuga, ora, o que temos aqui? Achei que você tivesse desaparecido por mais de 2 anos. Diz o Cavaleiro das Trevas com olhar calmo. Ouja respondeu com a voz do Takeshi Asakura. Ouja. Eu digo a você mesmo, afinal, você foi derrotado por sua parte fraca. Diz Ouja bem sério e quando bloqueia o ataque da criatura nas costas, mas muda fato que você ainda é a visão mais forte do Ryuki. Diz Ouja com a face sério. Ryuga rir do comentário do Ouja. Até parece, eu só usei 20% do meu poder máximo contra o Ryuki, ele só teve sorte. Diz Ryuga com arrogância e vai andando deixando Ouja para trás, mas os dois Rider têm seus pequenos sorrisos debaixo do capacete. Ouja ficou segurando as criaturas com a Venus Ward para bloquear os ataques. Ryuga chegou no banheiro, mas ele olhou para a mulher e diz que vai ficar tudo bem. Ele entra no espelho Aurora com a mulher nos seus braços e os dois chegam no mundo real. Estavam perto do escritório onde a mulher trabalhava aqui. Ele põe ela na cadeira e fala. Ryuga, tome mais cuidado, se um monstro aparece do nada. Ele se virou e entrou no espelho Aurora para ajudar Ouja. Ouja estava desviando dos ataques dos monstros mosquitos azuis voando e quando Venosnacker estava disparando o azido das criaturas. Eram muitos para um Rider para tancar esses monstros, mas as criaturas escutam um rugido agressivo. Um dragão negro aparece disparando nas criaturas virando por. Ryuga chegou na hora com sua
Ouja viu isso e se perguntou, como diabos o cara faz uma entrada foda? Ryuga, vamos acabar logo com isso. Ele pega um card e coloca no Black Drag Visor. Sword Vent. Ele pega o saber e foi para cima das criaturas e cortou todas elas em um míseros de segundos, sobrando um e rapidamente o Ucha pulou e deu corte no meio cortando a criatura em dois, chorrando muito sangue e quando o corpo da criatura cai no chão e umas bolas de energia flutua para cima e vem no Snacker comer todas elas mas o dragão negro não ficou para trás e comeu também deixando os dois cheios e gemendo de satisfeitos de tanto comer, os dois Riders riram do que eles ver. Ryuga, apesar de que nossos monstros, eles agem como filhotes. Ouja, isso não vou negar. Ouja vai até o Venosnacker e caricia a barriga dele, fazendo que a cobra solta gemidos de satisfeito e quando prende Ouja com abraço para fica grudado, Ryuga riu um pouco e quando o dragão negro ficava abraçando o Ryuga por trás querendo atenção, Ryuga acaricia o dragão negro. Ryuga, calma amigo, ainda gosto de você, não precisa ficar com ciúmes. Diz Ryuga calmo e quando cariciava ele. Depois de alguns diálogos os dois se separam e saíram dos espelhos auroras. Ouja saiu do banheiro e andou para fora da escola e quando tira o V-Booklet do driver voltando ser Hiroki e guarda o V-Booklet no bolso, ele olhou para o celular e viu que era meia-noite. Hiroki, meu Deus o tempo passa rápido. Ele guarda e vai andando e entrou em casa dos 30 e ele recebeu foi um abraço da besta recebendo muitos beijos no rosto dele. Besta, Chaquetrix, irmãozinho você demorou para chegar em casa. Diz a garota fazendo bico para ele. Hiroki riu e caricia a besta e diz. Desculpe irmãzinha. Diz Hiroki com sorriso bobo, besta deu pequeno sorriso e caricia o Hiroki e quando ela se funde com o corpo dele não querendo sai. Você é só mel. Diz a besta com sorriso possessiva, mas os dois não percebeu que tava vendo na janela era Naomi e Natsumi Naojin. As três estavam com ciúmes vendo a cena, as três falaram ao mesmo tempo nas suas mentes. Hiroki nosso e não de você, Miguel vai roubar o nosso Hiroki. Diz as três possessivas com caras de anderes. Continua. Ohayo, ohayo, ohayo,